comunidade Global Trade, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para vocês do radar de mercado. Então bora que bora, né? Vamos trazer mais um dia aí de análises. Lembrando que as análises são tanto para sexta-feira quanto para segunda-feira. Quer dizer, sexta-feira não, né? São tanto para domingo à noite quanto para segunda-feira de manhã. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nos ativos, né? Vamos dar uma olhada no Nasdaq aqui primeiramente. Tá? O que a gente teve aqui no Nasdaq? A gente teve uma captura de liquidez lá em cima, né? Caso ele vinha fazendo um choque, ele poderia dar uma venda, né? Caso ele foi lá, capturou e tentou fazer um choque aqui, até fez, né? Fez um choque lá em cima, tá vendo? Quebrou e confirmou aqui, mas foi lá, poderia ter estopado, né? Assim ficou bem mais ou menos. Ele até gerou uma opção depois, ó. Que ele fechou esse FG, tá vendo? Ele fechou o FG, começou a virar para queda e que ele até tentou fazer algumas oportunidades ali na continuidade, né? Tá vendo? Essas quebras de estruturas aqui, ó. Bem, deixou um topo aqui, quebra. No caso aqui, por exemplo. Então ele veio tentando seguir nesse movimento, né? Fluido de baixa. Mas assim, como foi payroll e tudo mais, né? Um dia um pouco mais complicado. Né? Até que gerou essa opção aqui. Porém, é aquilo, estopou, né? Se a pessoa tivesse entrado aqui, se ela tivesse entrado no outro, que anda ou não. Depende muito do método de entrada de cada um, né? Mas que ficou bacana, ficou. E agora, ele tá flutuando aqui, né? Tá flutuando nessas regiões. Como ele limpou muita liquidez, ele tá meio sem jeito, né? Ele deu uma puxadona forte para baixo. Ele pode querer fazer um SMS, por exemplo, né? Já que ele quebrou esse fundo. Quebrou esse fundo aí. Pode tentar fazer aqui uma SMS, tá vendo? Então, se acaso ele vir aqui engatando para queda, ficaria interessante a gente pensar em opções de venda, por exemplo. Ele quebra esse fundo, vem aqui na máxima, né? E faz o choque aqui pra gente seguir vendido com ele. Por exemplo, né? Ou ele faz o número 2, né? Não é ir no banheiro não, mas é que ele vem caindo, sobe mais um pouquinho, deixa um topo aqui, entendeu? Aí ele vai lá, captura a liquidez do topo e gera essa opção para venda. Beleza? Ficaria bem interessante também, tá? Pra gente seguir vendido com ele. Caso ele queira, por exemplo, vir subindo, a gente até tem um fundo aqui, mas assim, não tá tão nítido não, mas é um fundo aqui, tá? Só mudar a cor aqui. Olha lá, é um fundo de liquidez, mas não tá tão nítido, né? Ele pode tranquilamente fazer isso aqui, ó. Só continuar subindo, deixar um novo fundo mais expressivo e capturar a liquidez ali para ficar legal. E seguir comprado, né? Ou vir aqui, ó. Vem aqui embaixo, capturar a liquidez do fundo e também seguir comprado. Beleza? São duas opções ali para ele tentar fazer isso aí. Caso ele venha subindo, né? E não consiga romper a máxima lá, né? Fazer o 1, 2, 3 lá em cima, ele pode querer fazer aqui uma distribuição também, né? Que ficaria interessante pra gente seguir no movimento de baixo. Entendeu? Ele faz uma distribuição e segue no movimento de baixo. Então entra dois cenários, né? Ou ele dá uma subidinha, faz um topo, né? Vai lá, captura a liquidez e dá a venda pra gente. Ou ele faz a distribuição ali em cima e já dá a venda direto. Que fica interessante também, né? Ambos os dois, tá, galera? Bom, mas isso que eu tô de olho no Nasdaq, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta o vídeo, entendeu? Vamos vir aqui pro ouro. O ouro que a gente tava de olho, né? A gente tava de olho aqui, caso ele viesse caindo, fizesse um choque, capturasse liquidez e tudo mais. Ou ele faria um choque aqui em cima, no caso, ele deu a venda aqui, né? Ele acabou dando a venda fazendo um choque aqui a mais abaixo, que são topos de liquidez, tá vendo? A gente tinha uma liquidez formada aqui.
topos nivelados, tá vendo? Igualzinho quando eu falo pra vocês, né? O preço sobe, faz aquele movimento, entendeu? Vai deixando topos aqui, aí ele vem e faz o choque aqui em cima. É exatamente esse desenho aqui. É esse desenho aqui, ó. Que vocês estão vendo. Exatamente esse. Tá vendo? Muito bonito. E assim, ele acabou dando a venda, né? Acabou dando a venda ali. Exatamente aqui é o ponto de confirmação. O stop fica em cima aqui. E pagou 3/1 tranquilamente, tá? 3/1 já é um valor bem interessante. É um take bem bacana. Tá? E era mais isso mesmo que a gente tava de olho, beleza? Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vem, captura a liquidez e dá a venda, entendeu? Exatamente o que ele fez, ó. Enfim. Agora a gente tem esse fundo aqui pra ele, tá? É aquilo que eu falei pra vocês, ele tá numa máxima histórica, então ele pode simplesmente só continuar subindo e indo embora. Então, como a gente tá numa máxima histórica, a gente tem um fundo de liquidez aqui de uma dinâmica de alta, seria interessante ele vir lá capturar, entendeu? Captura e segue comprado. É uma opção, beleza? Caso ele queira vir aqui, fazer esse movimento aqui, ó. Ele vem caindo, captura a liquidez, não reage, vem subindo e volta a cair, ele vai deixar um topo de liquidez, ele pode ir lá, fazer o choque e seguir vendido. Simples assim, tranquilamente, né? Tá vendo? Porque ele vai fazer ali o choque, né? Vai fazer 1, 2, 3, vai fazer o choque aqui e vai deixar o topo de liquidez lá bem expressivo, né? Então é uma opção bem bacana, tá? E é mais isso que eu tô de olho, tá? Qualquer coisa, você faz o seguinte, tira print, aperta Ctrl Shift S, quer dizer, Windows Shift S no caso, aí você consegue selecionar a região que você quer tirar print, aí você vem no TradingView aqui, dá um Ctrl V e pronto, tá lá, ó, print feita, tá vendo? Muito fácil. Só pausar o vídeo, tirar print, mandar aqui, ó, e ficar de olho. Entende? Quando ele fizer o desenho ali exatamente, é só pegar o trade, né? A confirmação do choque. É muito fácil, galera. Muito simples, cara. Muito simples. E por que que a gente mapeia uma compra e uma venda? Porque exatamente o mercado pode gerar ou a compra ou a venda. Entende? Não dá pra saber. Não dá pra saber. O preço não dá pra saber que ele vai chegar exatamente aqui. Ele pode vir um pouco mais abaixo, entendeu? Mas se ele confirmar a compra, que é o choque, porque a gente tem um fundo de liquidez, o contexto já tá criado, é só pegar, entendeu? Muito simples, cara. Muito simples. Não tem segredo. Beleza? Olha só. O euro, a gente tava de olho em algumas opções aqui pra ele, né? Ele vinha aqui embaixo, capturava liquidez. Ele vinha subindo, deixava um topo, um fundo e capturava liquidez. No caso, ele até fez. Ele fez mais aqui acima, né? Olha lá. Acabou de fazer, inclusive. Só que assim... bem mais ou menos. Não confirmou ainda o choque, né? Caso a gente tenha pontos de entrada aqui, teria, né, uma entrada aqui, porém já está no fechamento do mercado e tudo mais, né? Enfim, a gente tinha também outras opções mapeadas. Ele vindo aqui fazendo um choque, ele até veio, fez o choque, entendeu? Olha lá, ele vem aqui em cima desse topo, faz o choque aqui da venda, que a gente tinha topos nivelados, entendeu? A gente tinha uma liquidez bem legal aqui e ele deu a venda, que a gente estava de olho. Foi bem cedo, eu lembro que eu acordei 5 horas da manhã e eu vi essa venda acontecendo. Peguei ela. Olha lá. Que coisa bonita. Olha só. Eu acordei aqui, ó. Nesse horário. Mais ou menos quando o preço tava vindo. Não, na verdade foi aqui assim, ó. Foi aqui assim, aí eu olhei assim. Até deixei marcado, né? Mas como ele tinha puxado... aí beleza, aí eu dei mais uma cochilada, quando eu acordei ele tava aqui mais em cima, eu falei, opa, tá interessante, fez o choque, aí foi aqui que eu peguei, ó. Chegou a pagar um tantinho ali, beleza, legal, e depois eu vi essa aqui, que foi às 8, que ficou muito bom, cara, ficou muito bacana, tá vendo? Bem desenhadinho, 7/1 trade pagou, entendeu? Muito bonito, cara, muito bonito, tá? Ficou bem feito o choque, ó. É isso que eu falo, ó. Tá vendo? Ele quebra esse fundo nessa puxada de baixo. Ele até deu uma corrigida, deixou um order block aqui no meio do caminho, tá vendo?
Então a gente tinha venda em cima do bloco de ordens aqui, ó, quando ele veio testar. Né? No caso ele fez esse candle verde aqui, mas logo no fechamento desse candle já dava uma venda aqui já, entendeu? Daí a gente teve a venda logo no bloquinho de ordens ali. Exatamente aqui, tá vendo? Pra surfar esse movimento aqui de baixo. Bem bacana, né? Bem bacana. Agora, caso ele queira vir cair. Agora ele foi numa máxima semanal, tá vendo? A gente tem uma máxima semanal ali. Olha só. A gente tinha uma aqui embaixo, aqui mais embaixo, e a gente tinha outra aqui mais acima. Tá vendo? Então a gente tinha duas máximas semanais, ó. No caso ele capturou a liquidez lá. Daquela máxima lá de cima. Isso aqui, ó. Parece? Essa aqui mesmo. Ele capturou a liquidez. Vou tirar esses topos aqui, porque já foram desenvolvidos. Então, assim, ele tentou fazer o choque aqui no M60, né? Ele vai tentar cair, galera. Vai tentar cair de qualquer jeito. Ele já fez o choque aqui no caso, né? Ele pode corrigir e voltar a cair, tá? A gente tem um FVG aqui no meio do caminho também. Tá? Lembrando, aqui a gente tá falando de uma máxima semanal, né? Que o euro respeita bem. E a gente tem um FVG no meio do caminho aqui. Então, assim, ele pode querer sentir esse FVG e dar confirmações de venda pra gente. Tá? Ele vem, sente essa região e vem gerando confirmações. Deixou um FVG aqui no meio do caminho, por exemplo. O candle vai lá, testa, volta, a gente tem a venda ali, o stop acima do FVG. E daí o preço vem caindo. Então, se ele gerar confirmações de vendas aqui, fica legal, tá? Gerar confirmações aqui, no caso ele vem, por exemplo, faz um choque aqui em cima, entendeu? Fica bem interessante, tá? Ou também ele vem, testa, cai. Vamos supor que, perdi essa venda. Ele pode, por exemplo, deixar um topo aqui mais embaixo. A gente tem a captura da liquidez do topo e a gente tem a venda ali para seguir vendido, beleza? Ou a gente teria formação do topo aqui, tocando na região, cai, vai lá em cima, fecha o FVG totalmente e já aproveita e captura a liquidez do topo. Também uma opção. Beleza? Então são três opções de venda bem tranquilas, né? Caso ele fizer o topo aqui mais embaixo, ou ele fizer o topo aqui em cima e capturar, ou ele só testar e dar venda. Simples. Compras já fica meio complicado, entendeu? Porque é uma máxima semanal, ele vai reagir, provavelmente vai cair, entendeu? Tem big players montando ordens aqui, a gente tem esse processo distributivo, tá vendo? A gente tem uma distribuição aqui, né? A gente tem aqui as falhas de WED também, que faz parte da distribuição de Wyckoff, entendeu? Que é o primeiro, o Buying Climax, o TAD e o TAD, quer dizer, o Uptrust e o TAD, né? Que fica aqui mais em cima, que é o final, para ele de fato desenvolver para queda. Então por isso que a gente está mais de olho na venda. Caso ele queira dar uma compra, meus amigos, a gente tem esse fundo aqui de liquidez para ele, tá vendo? A gente tem esse fundo de liquidez, a gente tem outro aqui mais embaixo. E assim, é ele vir capturar a liquidez, entendeu? Ele vem aqui, captura a liquidez, faz o choque e desenvolve. Simples, bem tranquilo, tá? Ou ele vem mais embaixo também, não tem problema. Ele vem mais embaixo, ele vem aqui, ó, faz o choque e dá a compra também. Então, são opções válidas ali juntas, né? Ou ele vem, sente a região, sobe, deixa um fundo, né? Vai lá e captura a liquidez do fundo e a gente sai comprado. Caso ele não der a compra de primeira, né? Dá pra fazer isso aí. Ou ele ignora tudo isso aqui. Pode acontecer, né? Ele ignorar tudo. Vai deixar um... Ele ignora. Vai deixar um fundo pra gente. Vai lá, captura a liquidez desse fundo. E a gente tem a compra ali pra seguir no movimento de alta, beleza? Já perdendo essas regiões aqui. Belezinha, galera? Então é isso. Vamos pro Bitcoin para finalizar o mercado internacional. Olha só, o Bitcoin ele fez a captura do fundo, né, que a gente estava de olho.
Vamos ver, ó. Ele faria esse movimento, né? Ele vinha aqui, fazia aqui um topo, um fundo, capturava a liquidez do fundo e subia comprado. No caso, ele acabou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Capturou a liquidez, o primeiro estopou, o segundo pagou. E tá pagando ainda. Aqui a gente tem a compra aqui já acima. Na confirmação, né? Na quebra desse topo, tá vendo? E já tem a confirmação ali para seguir comprado. Vamos ver se ele vai vir pagar. E assim, a gente teria também uma venda, um choque de venda mais acima. Não ficou muito bom, né? Porque ele fez um choque gigantesco aqui, quebrou esse fundo nessa puxada. Não seria um ponto de entrada. No caso era mais as duas opções, ele acabou gerando essa opção da compra, né? E vamos lá. Então ele está se desenvolvendo, como vocês estão vendo, né? Ele pode tranquilamente só continuar subindo. Tanto quanto ele pode pagar outras operações boas, né? Bom, vou desmarcar essa aqui que ele já capturou, essa aqui já capturou, essa aqui já capturou, essa aqui já capturou também. Tá, a gente tem esse fundo que é muito interessante. A gente tem esse fundo aqui que ele vai fazer agora, né? Eu não tenho um interesse tão grande assim nele, mas é um fundo. E a gente tem o topo ali em cima também. Então assim, galera, é aquilo, ele vem capturar essa liquidez do fundo, entendeu? Pode dar uma compra aqui pra gente seguir comprado, tá? É uma opção. Ou ele vem lá em cima, captura a liquidez, faz o choque e a gente tem uma venda ali pra pegar um movimento de baixa, beleza? Caso ele queira subir aqui, deixar um fundo, também fica interessante, né? Deixa um fundo aqui mais expressivo, bem bacana. Captura a liquidez do fundo e sai comprado, entendeu? A gente teria essa opção. Ou ele faz o seguinte. Ele vai lá em cima. Cai. Deixa um topo, um fundo. E daí sim ele vai capturar a liquidez. E a gente teria uma venda ali também para seguir vendido. Junto com ele, beleza? Caso ele queira fazer uma distribuição aqui também fica legal, né? Ele vem aqui, sobe, vem aqui, distribui. Tá vendo? Deixa os topos ali niveladinhos. Captura a liquidez do topo e a gente tem uma venda para seguir no movimento de baixa, né? Porque ele fez um choque aqui, ele pode querer falhar em perder esse topo, né? Para continuar o segmento de baixa, né? E é isso aí, galera. Vamos que vamos, vamos nessa. Vamos agora pro nacional, né? Para finalizar. Olha só, a gente estava de olho em algumas opções aqui no dólar. Caso ele capturasse liquidez de um topo, né? Vinha caindo, tudo mais, tá vendo? No caso ele não acabou fazendo nenhuma, né? Ele abriu já caindo, derreteu, ainda mais com o payroll. E tá meio ali. Se ele acabar rompendo esse topo, a gente tem esse fundo de liquidez pra ele, tá? Que é um fundo interessante. A gente tem uma espécie de fundos nivelados aqui também, mas se eu não me engano, no da B3 não tá assim, nivelado desse jeito. Tá bem mais acima, porque tem um gap e tudo mais. Tá bem distorcido na real esse gráfico, né? Vou mudar aqui pro da B3. Olha lá como tá diferente. Então assim, ele fez aquele choquezão, né? Tá vendo? Fez 1, 2, 3, aí fez o choque, voltou e tá tentando engatar pra alta, né? Então assim, como ele já fechou o gap, ele pode querer fazer isso, né? Engatar pra alta mesmo. A gente tem um fundo aqui pra ele, que ele tá tentando deixar esse fundo. A gente tem um topo de liquidez aqui mais em cima. Temos um topo aqui mais em cima também. Que tá um pouco longe, né? Esses topos aqui. Então assim, ele pode querer confirmar esse topo ainda. Quer dizer, confirmar esse fundo ainda nessa quebra de estrutura. E fazer a captura de liquidez lá embaixo, entendeu? É uma opção pra gente seguir comprado. Caso ele queira fazer isso na segunda-feira, fica legal. Ou ele faz o seguinte. Ele sobe, dá uma corrigida. Deixa o fundo lá de liquidez, né?
captura a liquidez e a gente tem uma compra também para seguir o movimento, né, de alta. Bem bacana também, tá? Bom, a gente tem o topo lá de liquidez também. Caso ele abra com gap de alta, vem aqui em cima capturar a liquidez. É uma opção, né? Uma opção válida. Ou lá mais em cima, né? Entre os dois cenários. Ou ele faz o seguinte, galera. Ele dá uma subidinha, às vezes ele nem sobe muito. Faz aqui um topo, né? E vem aqui assim, ó. Aí nem sobe muito, vem caindo e tudo mais. Dá uma sentida aqui nessa liquidez. Vem aqui embaixo, deixa o topo ali. Aí ele vai lá, captura a liquidez do topo e dá a venda, né? A gente viu várias configurações dessa durante essa semana no índice, no dólar, quer dizer. Ficou bem legal, tá? Vamos nessa, vamos pro índice então, galera. Vou pegar aqui o índice. Olha só, o índice então tá parecendo que tá fazendo um movimento de ABC corretivo, né? Olha aqui um ABC. Ó. ABC parece ser um ABC corretivo com meio que uma espécie de cunha, né? Negócio meio esquisito. Então assim, ele pode simplesmente querer vir caindo, né? Vou marcar esse topo aqui pra ele, tá? Porque é um topo bem relevante. Esse fundo também tá começando a ganhar uma certa relevância ali, apesar de ser esse movimento, né? Assim, ele tá meio que flutuando aqui em cima. Ele pode simplesmente engatar para baixo. E se ele vir engatando, se ele deixar um topo aqui assim, a gente tem a captura de liquidez do topo. A gente segue na venda junto com ele, entendeu? Bem tranquilo. Ou a gente faz o seguinte. A gente vem... espera ele vir aqui. Se ele ficar distribuindo aqui assim, ó, deixar topos de liquidez, a gente tem a captura da liquidez dos topos aqui. E daí a gente consegue também seguir vendido, né? Ficaria bem legal. E faria o ABC corretivo bem certinho, né? Que vem aqui, meio devagar, volta a cair, entendeu? Caso ele ignore isso, né? E venha subindo, o ideal seria ele mesmo deixar um fundo, capturar a liquidez do fundo, e daí a gente sai comprado. Beleza? E é uma opção. Agora, de fundos de liquidez que a gente tem, tá tudo muito longe, né? Tá tudo muito distante. A gente tem esse fundo aqui pra ele, mas olha a distância que tá, né? Tá bem longe. Então, assim, é mais isso aí, tá, galera? Mais isso aí que eu tô de olho nesse índice, tá? Lembrando que ele pode fazer o ABC corretivo, né? Se ele fizer o ABC corretivo, fica legal aquele cenário, né? Ele deixa o topo fundo, captura a liquidez e a gente vem seguindo vendendo junto com ele, né? Fazer esse movimento aqui, ó. E vamos lá, galera. É isso aí. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Tamo junto e bora que bora, né? Deixa o like. Valeu, galera. Fui.